noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde, edições especiais que começam hoje para conhecer os palestrantes da Jornada da Rebelião Saudável. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Nice. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, Max. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Maria. Boa noite, boa noite. Estamos aguardando aqui Maria Gam. Boa noite, boa noite. Estamos aguardando aqui o Dr. Regis Chachamovich para a gente bater um papo. Vamos lá. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Nancy. Dr. Regis Chachamovich. Fala, meu amigo, como é que tá? Tudo show de bola. E você, meu querido? Tudo certo também, tudo certo. Coisa boa, coisa boa. Como é que estamos aí de clima? Frio ou quente? Cara, o inverno meio engraçado aqui, porque parece que tá com cara de verão. Ah, é? Inverno com cara de verão. Hoje até não, mas tem feito 30, 28, 30 graus. Florianópolis, imagina isso. Tá se sentindo em Fortaleza, então? É como se fosse Fortaleza. Meu amigo, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar da Jornada da Rebelião. Cara, muito obrigado pelo convite, cara. Vai ser um prazer estar no evento e no meio de uma turma espetacular, né? Eu acredito que vai ser um evento que vai marcar muito, né? A gente passa por um momento hoje onde existe muito disse-me-disse na ciência, na nutrição, de uma maneira geral. E eu acho que a gente desmistificar muita coisa é muito importante, né? E na sua área, a gente tem aí o surgimento, né? Não sei, você pode esclarecer para a gente um pouquinho a questão do tempo, o surgimento da psiquiatria metabólica, né? Que é, sem sombra de dúvidas, algo muito promissor, né? É recente, né? Relativamente recente, tem alguns anos, né? Quer dizer, é engraçado, porque boa parte do conhecimento que embasa essa nova área informal da psiquiatria é antigo, né? Não é todo conhecimento recente. Mas o fato de poder assim, juntar isso numa ideia de explicar, pelo menos em parte, a origem dos transtornos mentais e, mais importante, em tratamentos, né, que na prática possam ser usados, isso é relativamente recente. Assim, né? Talvez, sei lá, não tem mais do que 10 anos. Uhum. Isso os primeiros começaram a usar isso. Né? Entendi. Mas sim, acho que essa é, assim, é a preocupação com o futuro da psiquiatria, o futuro da saúde mental e, inclusive, é basicamente o que eu vou tentar falar na jornada. Quer dizer, a gente precisa assim, desesperadamente, urgentemente, de novos tratamentos que sejam efetivos, porque os que a gente tem, não é que eles não são, às vezes eles são, mas, infelizmente, muitas vezes eles não são. Né? Sim, sim. Fala um pouquinho sobre você, Regis. Fala um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal te conhecer um pouco. Então, eu sou médico psiquiatra, né? Fiz minha formação toda em Porto Alegre, eu sou de lá, eu moro em Florianópolis há 13 anos, mas fiz a minha formação em Porto Alegre. Fiz a faculdade lá na Universidade Federal, fiz a residência em psiquiatria também lá na Federal, nas policlínicas, e junto fiz a minha formação em psicoterapia psicanalítica, que era algo que eu sempre quis fazer, desde antes de entrar na faculdade de medicina, eu já tinha a ideia de ser psicoterapeuta e de fato, e faço até hoje, sigo fazendo, é uma das minhas paixões, sempre foi. E a psiquiatria clínica, essa de atendimento de consultório, de diagnóstico, tratamento, eu fui praticando ela ao longo do tempo, mas nunca foi satisfatório. Eu nunca entendi a psiquiatria, pelo menos antes de conhecer a psiquiatria metabólica, eu sempre enxerguei como algo que é muito limitado, assim, muito frustrante. Eu tenho um certo cuidado a falar sobre isso, porque facilmente as pessoas podem achar que eu estou falando que os tratamentos convencionais não funcionam, ou que eu sou contra remédios, ou algo assim, o que definitivamente não é o caso. Os remédios têm um papel, eles muitas vezes são muito importantes, eles às vezes salvam vidas, então não é uma coisa, não é algo dicotômico. Né? Sim. Mas E essa é uma coisa importante você ressaltar, porque a gente observa hoje uma espécie de um movimento entre as pessoas de 8 ou 80, sabe? Ou você
dependente de medicamento ou você não usa medicamento de jeito nenhum. Eu tive conversando com algumas pessoas e teve uma que eu achei interessante falando de que fez uma cirurgia e mesmo depois da cirurgia ela se vangloriava de não ter usado antibióticos após a cirurgia. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, cara, ela não imagina o risco que ela correu, né, por não ter usado antibióticos, né? Ainda bem que ela sobreviveu. Mas é porque as pessoas elas acham que os medicamentos eles são coisas maléficas criadas por uma entidade do mal, né? Quando a gente só chegou até aqui por conta de medicamentos, né? Se a gente parar para pensar, né, como é que era a nossa vida na Idade Média do ponto de vista de doença, de infecções, né? Putz, a gente morria por qualquer besteira. Hoje a gente tem aí uma gama de antibióticos, por exemplo, falando só dos antibióticos, né? Que são absolutamente maravilhosos para controlar infecções e que permite que a gente não tenha, não morra com tanta facilidade. É claro que existe uma banalização do uso, ninguém está falando isso. Mas demonizar o medicamento de uma determinada forma é a mesma coisa que demonizar o carboidrato, demonizar a gordura. A gente acaba só transferindo a culpa para uma coisa que depende de como você vai usar, depende da situação que nós temos, né? Eu concordo plenamente. Eu sempre falo que eu não entendo alguém ser contra o remédio. O que eu entendo plenamente é alguém ser contra ou crítico ao uso que se faz dos remédios. Sim. E aí eu estou nessa turma. Eu sempre fui crítico ao uso dos remédios. Eu sempre considerei, primeiro, que se prescreve medicamento demais, em várias situações onde eles não deveriam ser prescritos. E outra, eu sempre enxerguei a ênfase que a psiquiatria coloca nos remédios como algo desproporcional, assim, quer dizer, quando a gente, e isso foi uma coisa que sempre me incomodou, quando eu enxergo, assim, as comunicações, perfis, redes sociais, profissionais, da maioria dos colegas psiquiatras, e bons profissionais, profissionais competentes, eu nunca falo mal de profissionais, porque a imensa maioria são competentes, é simplesmente uma questão do conhecimento que tem ou não tem. Mas volta e meia é uma tentativa de fazer as pessoas perderem o preconceito que elas têm em relação aos remédios. O que, por um lado, é ótimo e precisa ser falado mesmo, mas, por outro lado, passa uma ideia de que os remédios são super eficientes e que se a pessoa entender que ela precisa tomar um remédio, então ela finalmente vai melhorar. Só que o que a gente vê na prática, e essa é a frustração que a psiquiatria clínica foi me gerando ao longo do tempo, o que a gente vê na prática é uma grande quantidade de pessoas que vai nas consultas, faz o tratamento, segue as orientações, faz tudo como deve ser feito e não melhora. Ou melhora pouco, ou melhora e piora, fica melhorando e piorando, ou eventualmente melhora dos grandes sintomas, mas a qualidade de vida no dia a dia fica ruim por efeito colateral, por muita sonolência, por um déficit cognitivo que os remédios causam, enfim, por vários motivos. Então, essa insuficiência da psiquiatria foi sempre o que me incomodou. Não nada a ver com os remédios em si. Os remédios eles são muito úteis. Eu estava, inclusive, sexta-feira, conversando com uma paciente que está começando um tratamento e animada para começar a fazer um tratamento dentro da área da psiquiatria metabólica, mas no final da consulta ela estava preocupada e angustiada e me perguntou: mas vem cá, tu não vai me tirar os meus remédios, né? Porque eu tenho medo de piorar. E o que eu expliquei para ela é o que eu explico para a maioria das pessoas. Assim, são raras as situações em que eu mexo em medicamentos no início do tratamento. Eu só vou mexer se eu julgo que algum remédio está atrapalhando, com efeitos colaterais, que estão atrapalhando a qualidade de vida. Mas eu não vou colocar a pessoa num risco desnecessário, tirando o remédio só porque eu quero que a pessoa tome menos remédio. Eu jamais faria isso. É verdade, é verdade. O próprio Chris Palmer, né, no livro Brain Energy, ele fala da importância dos medicamentos. Muitas vezes a gente vai, com a questão metabólica, conseguir suprir uma determinada necessidade e até retirar, mas a gente nunca sabe o tamanho do estrago, né? É a mesma coisa quando você está trabalhando com perda de peso, que é a minha área, que é nutrição. Muitas vezes você coloca a pessoa na dieta cetogênica, mas ela já esculhambou tanto o metabolismo dela, ela já detonou tanto, sabe, que a pessoa vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para começar a ter um resultado. E aí muita gente não tem a persistência de continuar, né? E aí, nesse caso, de repente, um determinado medicamento pode dar uma ajuda, para dar uma alavancada, para poder melhorar uma muleta temporária, né?
tem pessoas também que, no caso, imagino que no caso da psiquiatria metabólica, vão começar a fazer uma mudança de alimentação, vão tirar um, tirar dois, tirar três, tira todos os remédios, se mantém show de bola com a alimentação e consegue resolver. E vão ter outras pessoas que nem os remédios, nem a alimentação vai resolver. Eu acredito também que a gente vai ter esses casos. Espero que não seja uma coisa comum, mas eu acredito que sim. Certamente assim, todas essas possibilidades existem, né? A gente não tem bola de cristal, né? E nenhum tratamento é 100%. Isso Claro. existe. Melhor que seja o tratamento, não funciona para todo mundo. Eu sempre faço uma analogia, quando os pacientes chegam usando remédios, com essa preocupação, né, de não retirar os remédios, o que eu vou dizer em relação aos remédios. Eu faço uma analogia com a ponte aqui em Florianópolis, que tem a ponte, que é o símbolo da cidade, e ela estava já fechada há muito tempo, porque ela estava condenada, ela estava com as estruturas já muito frágeis, ela não comportava que carros passassem ali em cima, então ela estava fechada. E aí foi se fazer uma reforma na ponte. E eu sempre uso esse exemplo. Quando eles foram fazer a reforma, eles primeiro colocaram uma estrutura provisória por baixo da ponte para segurar todo o eixo principal dela, para depois começar a mexer na reforma das estruturas que seguram, e depois, com isso feito, tiraram aquele suporte. Então, o suporte não permitiu com que a ponte fosse reaberta e os carros passassem. Mas ninguém se animou a mexer na ponte sem o suporte, porque ninguém sabia o que podia acontecer, a ponte podia cair. Então eu explico isso, olha, a pessoa está insatisfeita com os remédios porque não estão fazendo o efeito que ela quer. E está bem, né? Isso aí mesmo. A gente vai começar um tratamento com o objetivo de melhorar o metabolismo, e nós temos todos os motivos do mundo para acreditar que isso pode funcionar. Agora, antes de sair tirando os remédios, eu vou primeiro colocar essa estrutura, ter certeza que ela funciona, e aí então eu vou poder me animar a começar a retirar os remédios aos poucos. Essa é a ordem. Exato. Exato. Sim, mas desculpa, a gente digrediu aqui, você acabou não falando um pouquinho sobre essa questão da sua insatisfação com a psiquiatria tradicional, com a psiquiatria clínica. Né? Então, eu praticava a psiquiatria clínica, é interessante, porque lá por 2016, 2017, eu tinha um plano que eu estava tentando colocar em prática e não tinha conseguido, que era de largar a psiquiatria e viver só da psicoterapia e da psicanálise. Uhum. Esse era o grau de frustração que eu tinha com a prática da psiquiatria, que eu queria deixar de ser psiquiatra, eu queria criar as condições. Eu não conseguia, né, por questão financeira, eu precisava trabalhar como psiquiatra. E assim era. Eu tinha descoberto a dieta low carb por questões pessoais lá em 2014. E tinha, enfim, testado em mim, testado na minha esposa, ela tinha ovários policísticos, a gente foi por esse caminho, por essa via, né, dos ovários policísticos, e ela conseguiu engravidou 2 vezes através da dieta. E eu fiquei encantado com aquilo, tanto com o que eu vi na gente, e à medida que eu fui começando a estudar, porque era algo que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui ficando encantado com a quantidade de ciência que existia a respeito daquilo. E ninguém nunca tinha me dito, eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, na residência, em congressos, em nada. E comecei a estudar aquilo. Mas eu, durante muito tempo, imaginava que essa era uma área que se aplicava para tratamento de diabetes, obesidade, doenças ditas metabólicas, pelo menos as doenças mais tradicionalmente ditas metabólicas, que são essas. Mas fui estudando, e sempre gostei muito de ver palestras, então ia para o YouTube, tentava encontrar tudo que eu achava. Até que um dia, eu acho que deve ter sido no final de 2017, ou começo de 2018, apareceu para mim como sugestão do YouTube, eu não conhecia, não fui atrás, não fui buscar, uma palestra de uma psiquiatra, que é a doutora George Aid, falando sobre o uso da dieta cetogênica. Faz tempo então, né? 2017? Deve ter sido no final de 2017 ou primeiro semestre de 2018, alguma coisa por aí. Que legal. E bom, quando eu vi aquilo, aí eu entendi que aquilo se aplicava para a psiquiatria, e mais do que isso, aquilo dava o elemento que faltava na minha cabeça, que era realmente algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, o que eu não via o tratamento tradicional, medicamentoso, fazer na maioria dos casos. E aí, então, eu comecei a me aprofundar nisso, comecei a ir buscar tudo que eu conhecia. Não é um conhecimento que está estruturado, quer dizer, não existe um curso sobre isso, não existe. Agora está acontecendo mais palestras, congressos. Naquela época não tinha nada, naquela época tinha literalmente 2 psiquiatras falando isso aqui e ali. E aí eu fui atrás de mandar e-mail para eles, conversar, trocar ideia. Enfim, aí fui fazer formação nessa área desde lá. E aí isso se tornou... Aí eu recuperei assim, a vontade, o entusiasmo pela psiquiatria. Voltou o entusiasmo, né? Voltou com muito mais força. Na verdade, veio um entusiasmo que eu não tinha.
E isso transformou a minha prática clínica. Hoje em dia, o meu consultório é basicamente isso. Quer dizer, eu raramente recebo algum paciente em que eu vou começar um tratamento medicamentoso. As pessoas chegam para começar um tratamento metabólico. Entendi, entendi. E é engraçado porque você nunca teve esse entusiasmo, talvez por conta dessa perspectiva de não ter algo que você pudesse fazer de fato pela qualidade de vida do paciente, né? Porque, ok, o medicamento pode realmente melhorar e tudo mais, mas a custa de efeito colateral, a custa de acabar você tendo uma certa dependência da substância química, né? Então, você poder trabalhar com comida, com metabolismo, né? Que não envolve só comida, a gente sabe que envolve também aí a questão da nutrição, mas envolve exercício físico, né? Envolve a qualidade de sono, envolve todos os parâmetros relacionados o metabolismo, com a saúde de uma maneira geral. Mas você tratar a pessoa como um todo, né? Não tratar a pessoa como um número que vai tomar 1 miligrama de medicamento e vai ficar por isso mesmo. E assim, e tem isso, e tem outra coisa que para mim foi fantástica, que assim, a gente se acostuma a prescrever os remédios e depois lidar com uma eventual melhora da saúde mental e ao mesmo tempo uma piora da saúde física. Quer dizer, vários remédios que a gente prescreve têm como efeito colateral induzir resistência à insulina, induzir ganho de peso, induzir síndrome metabólica e todos os efeitos que isso tem. Então fica uma coisa até estranha, porque se a pessoa é um todo, como é que eu posso estar melhorando uma coisa e piorando outra? Dificilmente eu estou indo na raiz do problema se eu estou piorando a saúde física dela. Eu provavelmente estou prescrevendo um paliativo, algum sintomático no máximo. Né? O que de fato, dentro da teoria e da hipótese da psiquiatria metabólica, é essa ideia, que os remédios eles são sintomáticos. E Sim. como sintomáticos, eles podem funcionar algumas vezes, muitas vezes não funcionam. E mesmo quando funcionam, na maioria das vezes, eles não sustentam essa melhora. Porque o que está gerando aquele quadro não está sendo tratado. Quando eu comecei a trabalhar com a psiquiatria metabólica, uma das coisas fantásticas a gente fala brincando que é trocar efeitos colaterais por efeitos benéficos. Quer dizer, a pessoa pode melhorar o seu quadro de saúde mental, seja depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, qualquer outro, e ainda assim, se ela for diabética ou pré-diabética, ela vai provavelmente reverter esse quadro. Se ela tiver sobrepeso, ela vai perder peso. Se ela tiver outras alterações, hipertensão, ela pode melhorar, esteatose hepática. São os efeitos colaterais, mas não adversos, benéficos. Né? Você muda completamente a perspectiva do tratamento. Né? Muda. E é interessante, sabe, Regis, porque como a gente vê ainda uma certa resistência das pessoas em relação a esse tipo de mudança. Porque tem aquele princípio, né? O primo non nocere, né? Que primeiro não lesar, né? Primeiro não causar dano. Qual é o dano que uma dieta feita com comida de verdade, pobre em refinados, em ultraprocessados, pode causar para uma pessoa? Tá entendendo? É. Mas sabe, como é interessante, porque assim, hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente que tem um quadro de uma ansiedade há tempos e sobrepeso, né? Já uma disfunção metabólica leve, mas uma disfunção metabólica, alguns sintomas de alteração de humor, e que já tinha tentado uma dieta low carb no passado, perdeu peso, mas naquela época ela não associou uma possível melhora do estado mental com a dieta, porque ela simplesmente sabia que era para perder peso. Agora, olhando para trás, ela acha que pode ter melhorado, mas ela não tem certeza. Então a gente combinou começar uma intervenção low carb, que ela já conhecia, já tinha feito, ela se adapta bem, ela enfim, gosta do tipo de alimentação, e a gente fez uma revisão agora, mais ou menos entre 2 e 3 semanas depois da nossa primeira conversa. E ela me disse que ela já começou a perder peso, que de fato se sente um pouco melhor, algumas coisas já começaram a melhorar, outras ainda não, há muito pouco tempo, mas assim, já tem uma perspectiva de melhora por aí. Então ela está satisfeita, ela conta que para ela não é difícil fazer, é uma alimentação que é prazerosa, ela gosta muito da ideia de que ela pode ficar com saciedade, ela não precisa deixar de comer quando tem vontade, a fome não faz parte do processo, toda aquela coisa que a gente sabe que funciona. No final da consulta, ela me pergunta, olha, eu só tenho uma dúvida. Eu estou um pouco angustiada com a quantidade de carne que eu estou comendo, porque eu gosto muito de carne. Então, como dentro das orientações que eu passei para ela, eu disse para ela, olha, a carne tu pode comer à vontade, não existe limite máximo para a carne. E ela, então, realmente está comendo bastante carne, mas ela está preocupada. Será que essa carne não vai me fazer mal? E não é que ela está me dizendo, olha, eu sei que vai me fazer mal, ela está preocupada. E eu estava conversando com ela justamente
sobre, para mim, uma das principais dificuldades de trabalhar com essas intervenções alimentares que a gente trabalha é desfazer ideias ou verdades, entre aspas, que a pessoa ouviu a vida inteira e que está arraigado na cabeça dela. E que ela tem que ter muito trabalho. Ela entende o que eu digo para ela, dá para ver que cognitivamente ela entende, eu explico por que é que não faz mal, por que ela pode comentar, ela entende, mas lá dentro da cabeça, lá no fundo, está quase tatuado aquela ideia de que é muita gordura, é muita proteína. Então, tem uma resistência das pessoas em geral, por terem ouvido a vida inteira que aquilo que a gente está dizendo que agora elas devem comer eventualmente faz mal, e uma resistência enorme de uma grande parte dos profissionais de saúde que, de fato, aprendeu as formações que essa dieta é perigosa. Né? E propagam por aí aos quatro ventos que, enfim, cetogênica é um risco, que ela pode ser feita no máximo durante 1 ou 2 ou 3 meses para perder peso rápido depois, pelo amor de Deus, não. Low carb vai sobrecarregar rim, fígado, enfim, uma série de coisas que a gente ouve, que é realmente uma resistência enorme. Mas por desconhecimento ou por terem aprendido errado. O que eu acho interessante é a falta de pensamento lógico, tá entendendo, Regis? Porque vamos só refletir aqui rapidamente. O cara começa a fazer uma dieta low carb, ele perde peso, portanto ele regula o peso dele. Ele melhora marcadores de inflamação, ele diminui esteatose hepática, ele, na grande maioria das vezes, aumenta o HDL, diminui os triglicerídeos. Ele, se for uma pessoa que tem um distúrbio psiquiátrico, pode melhorar do distúrbio psiquiátrico. Ele se sente melhor, ele se sente mais disposto, ele não tem mais azia, ele não tem mais refluxo, ele tem uma digestão melhor, ele não se sente mais empachado, ele não tem gases. Eu citei aqui 13 benefícios, eu contei aqui nos dedos, foram 13 benefícios que eu citei. Mas é uma dieta que é perigosa, que você não pode fazer a longo prazo. Qual é a lógica desse pensamento? Meu Deus do céu! Não, quando a gente começa a estudar e entender isso, fica difícil para a gente imaginar como é que a pessoa chegou à conclusão de que isso é perigoso. Infelizmente, tipo assim, o que eu acho é que a imensa maioria dessas pessoas, primeiro, não sabe esses benefícios todos que a gente sabe que existem, porque não pratica isso. E quando não pratica, não enxerga. Né? É muito interessante ver alguns casos, e não são poucos, assim, são alguns de pessoas que... porque às vezes a pessoa faz o tratamento com o seu psiquiatra e ela consulta comigo e ela diz, olha, será que eu posso continuar manejando os remédios com o psiquiatra que eu estou, pelo menos por um tempo? E eu digo, olha, me preocupa uma questão médica, se a gente conversar e se entender, não tem problema nenhum. E muitas vezes acontece isso, o outro médico diz, olha, tudo bem, né? Faz isso com ele lá, a gente maneja aqui, enfim. E eu começo a fazer isso, e a pessoa começa a melhorar. E ela então vai para o seu psiquiatra e diz, olha, eu comecei a fazer a dieta lá e tal, assim, assim, assado, comecei a mudar o meu estilo de vida aqui, estou bem melhor, estou de fato melhor. O próprio médico tem uma dificuldade de aceitar que foi essa mudança de estilo de vida que provocou uma melhora grande. Porque ele não entende que isso é possível. Né? E eu entendo perfeitamente porque se alguém me dissesse em 2013 que uma dieta poderia colocar em remissão doenças como transtorno bipolar e esquizofrenia, eu ia dizer com toda certeza que aquela pessoa estava mentindo. Que aquilo não existe. Afinal de contas, eu fiz uma faculdade numa das melhores faculdades do país. Fiz uma residência numa das melhores residências. Ia a congressos. Trocava ideias com colegas super competentes. Nunca ninguém me disse isso. Então, se alguém disser isso, deve estar inventando alguma história. Claro. Mas, então, assim, eu acho que é compreensível a pessoa que não tem isso aí. Porque se a gente parar para pensar, Regis, quanto tempo dura? Foram 6 anos de faculdade, somando com o internato, mais quanto tempo de residência? Mais 3 anos. Mais 3 anos. São 9 anos. 9 anos sendo doutrinado, escutando que a resposta para doenças psiquiátricas é medicamentosa. É difícil demais, meu amigo, você mudar a cabeça de uma hora para outra. Né? E outra coisa, quando muito daquilo que você faz depende disso, né? Depende da prescrição de medicamentos. E o mais importante, mas aí é uma coisa que precisa, que na minha visão precisa mudar. A vontade de se manter no mesmo jeito. Que isso aí a
gente sabe que tem também, né? Tem muito, tem muito. Tem muito. Assim, eu acho que assim, as pessoas têm seus jeitos e tá tudo bem, quer dizer. Eu digo assim, a minha angústia, porque assim, existem dois grupos de pessoas, né? Dá para dividir desse jeito. Um grupo de pessoa que não sabe que existe a possibilidade de um tratamento da linha da psiquiatria metabólica e tudo que isso representa, e se soubesse, ainda assim não faria. Porque não tem a força de vontade, a disposição, simplesmente não quer mudar o seu estilo de vida, fazer, né, promover mudanças significativas no dia a dia, e tudo bem. As pessoas têm o direito de escolher, e não me incomoda o fato de elas não fazerem. Eu entendo que isso é assim, isso é natural, isso é para tudo. O que me angustia é um outro grupo, que eu acho que é um grupo grande, de pessoas que não sabem que isso existe, e se soubessem, fariam. E se fizessem, melhorariam. Essas são as pessoas que precisam conhecer isso. Então, tem um grupo grande. Mas, de fato, tem pessoas que não querem. Né? Não só na psiquiatria, isso em qualquer área. Tu deve lidar com isso no dia a dia. A gente não pode querer mais que o paciente. A gente tem que ajudar o paciente a botar em prática se ele tiver uma vontade grande de fazer isso. A gente tem que achar as pessoas que, de fato, têm essa vontade. O máximo que a gente pode fazer é bater na porta, né? É o paciente que tem que abrir essa porta, né? Porque você pode ter as melhores habilidades do mundo, a melhor lábia, as melhores técnicas de persuasão, né? Mas depois que o paciente virou, fechou a porta do consultório e saiu, é ele e ele mesmo, né? Se ele não tiver querendo fazer ou não tiver sido convencido com argumentos válidos, né, a fazer o que foi sugerido, ele não vai fazer. E outra, eu estou usando muito essa analogia ultimamente, eu acho que ela se encaixa também na nossa conversa, a gente está o tempo todo nadando contra a maré, né? Porque o ambiente é obesogênico, porque as comidas são gostosas, porque o excesso de luminosidade, a dependência de mídias sociais, todas essas questões, a própria autossabotagem, né? Todas essas questões empurram a gente para onde a gente não quer ir. E a gente tem que se esforçar para lutar contra. Até para ficar parado no mesmo canto, a gente precisa continuar se esforçando, né? Porque existe um fluxo contra. Não, eu concordo contigo. Assim, isso é completamente contra a maré. E é uma dificuldade grande, porque assim, a gente é bombardeado de estímulos que são literalmente viciantes, quer dizer, que causam vício, dependência. Serve para alimentação, serve para eletrônico, serve para conforto, serve para várias coisas. E tudo, assim, grande parte do que a gente se propõe a fazer e a orientar as pessoas a fazerem, e não porque a gente quer, é porque isso é o que funciona, é a renúncia. É a renúncia. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala, por exemplo, é comum as pessoas perguntarem, quais são os alimentos que eu devo comer para que o meu cérebro funcione melhor? Eu digo, olha, 90% é o escrito não deve comer. É a via negativa, é a via de retirar, não é a via de colocar. Exato. É a via de renunciar, que é a via mais difícil. É muito mais interessante se eu pudesse dizer para a pessoa, não, come esse alimento aqui, esse alimento milagroso que vai fazer o teu cérebro funcionar e vai desinflamar e vai ser uma maravilha. Infelizmente não existe. Eu queria que existisse, mas não existe. É um estilo de vida, de alimentação e de outras coisas que exige renúncia. Muito mais renúncia do que qualquer outra coisa. Renúncia de ficar sentado no sofá. Renúncia de alimentos que são super saborosos, hiper palatáveis. Tá? São renúncias. E renúncias são difíceis. Né? E o pior, sabe, Regis, é que nós temos hoje uma situação ambiental onde as pessoas estão expostas a esse tipo de alimento, né, que causa esse tipo de problema. Elas estão expostas a uma mídia que influencia na colocação e ela ainda tem uma indústria que se beneficia, né? Então, acaba fazendo uma tempestade perfeita para que ela não mude o comportamento. Né? E até mesmo a indústria que, entre aspas, tenta melhorar a situação, acaba mantendo o status quo. Por quê? Porque ela investe naquela frutinha que era cultivada na Colômbia, no Peru, lá em Machu Picchu, e que era a frutinha, o segredo dos maias, dos astecas, que não sei o quê, etc. e tal. Aí tem o supermercado
marketing, as pessoas consomem achando que é uma pílula mágica e, na realidade, não é nada, porque elas estão ao contrário do que deveria ser. Ou seja, estão acrescentando algo, quando, na realidade, o objetivo é retirar. Né? É complicado. Mas aí é o nosso papel, aí eu acho que a importância que a gente tem, né, de comunicar isso. E eu acho que, e fazendo agora o link com a jornada, eu acho fantástico, porque assim, a internet é um ambiente democrático, o que é ótimo, o que é excelente, e tem seus efeitos colaterais. Né? Um deles é que existe muita gente, infelizmente, falando de assuntos da nutrição e da medicina com pouco conhecimento. E falando, às vezes, coisas, eu digo, né, pior do que não ser verdade é ser o oposto da verdade. Muitas vezes a gente ouve o oposto da verdade. Então, eu acho que assim, concentrar, proporcionar um ambiente, um lugar, né, como uma jornada, em que as pessoas podem ter certeza que elas vão ter acesso a informações de qualidade, isso é uma coisa que não tem preço. É um trabalho muito grande garimpar isso por si só, para pessoas leigas. Né? Para a gente é um pouco menos difícil, porque a gente tem o conhecimento, a gente pode filtrar melhor. Mas a pessoa ter a possibilidade de ter isso concentrado num lugar onde ela sabe que ela vai ter informação de qualidade, isso é uma coisa fantástica. É verdade, é verdade. E você conseguir unir profissionais que falem a mesma linguagem também é uma coisa muito importante, né? Porque muitas vezes, mesmo seguindo uma mesma linha, se tem linguagens diferentes. Né? E uma das coisas que é legal na jornada é justamente essa linguagem coincidente, né? Atuando dentro de um público mais ou menos equivalente e permitindo as mudanças necessárias. Né? Então, a jornada eu acho que vai levantar muito essa bandeira. E a gente, no final das contas, a gente está levantando uma bandeira que é a bandeira da comida de verdade, né, Rez? A gente está levantando a bandeira do produto industrializado XYZ que a gente está querendo vender. Né? Eu não sei você, mas eu não tenho nem participação em fazenda de agricultura, nem participação em fazenda de pecuária. Né? Eu não tenho nenhuma participação. Portanto, indicar comida de verdade não me dá lucro nenhum. Olha, eu vou te dizer que, para mim, indicar comida de verdade dá prejuízo. Porque os pacientes que usam a medicação, eles são pacientes crônicos. Eles poderiam voltar todo mês ou a cada 2 meses no meu consultório durante 5, 10, 15 anos. E a minha pretensão com a psiquiatria metabólica é que as pessoas me demitam lá pelas tantas. Elas não precisem mais de mim. Então, não é que eu não ganho, eu provavelmente perco dinheiro com isso, mas ganho satisfação, que me interessa mais do que isso. Né? Pois é, eu penso a mesma coisa e eu, inclusive, quando converso com os meus pacientes, eu digo para eles que a minha meta é não ter pacientes. Entendeu? A minha meta é essa, não ter pacientes. É que o paciente aprenda a comer de tal forma que ele vai comer em todos os lugares e vai estar tudo bem. E vai voltar a me encontrar uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, para fazer uma revisão, para ver se está tudo ok, para saber se pode fazer algum ajuste, surgiu uma nova meta, de repente o cara, sei lá, corria 5 quilômetros e agora quer correr uma maratona, ou o cara fazia musculação e agora quer fazer uma musculação para ganhar um pezinho e tal. Então, uma meta nova que surgiu, mas não como uma coisa corriqueira, né? Encontrando constantemente. Aí, mas é aquela história. Por motivos de saúde. Isso, por motivo de saúde, não por motivos de melhorar, né? De melhorar o físico, alguma coisa do tipo. E no meu caso, são os suplementos, né? Porque a gente não passa medicamento. Né? No máximo, a gente passa um manipulado, que também é outra indústria que cresce muito, que é a indústria dos manipulados. Mas, infelizmente, a gente tem nutricionistas que passam uma dieta banal e atocham a pessoa de suplementos e achando que o suplemento vai reverter o efeito de uma dieta ruim. Não reverte. Esses dias eu estava brincando com uma paciente sobre isso, porque ela chegou tomando uma quantidade grande de suplementos enormes, assim, que é uma coisa comum. E eu fui suspendendo a maioria dos suplementos, porque eu gosto de ser criterioso com suplementos. Suplemento é uma coisa que, primeiro, não é livre de riscos, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é livre de risco. Segundo, tem um custo. Quer dizer, a pessoa chega numa prescrição de 15 suplementos, a pessoa está gastando, às vezes, 700, 800, R$ 1.000 por mês. Já tive paciente chegando para mim dizendo exatamente o seguinte: Henrique, eu não tive mais condições de ir para o nutricionista XYZ porque eu estava gastando R$ 3.000 de suplemento e manipulado por mês. Que loucura. Aí eu não aguentei. Ainda usei 2 meses ainda. Cara, isso é um absurdo. R$ 6.000 durante
Que loucura. de 2 meses, 3 mil reais. Imagina a quantidade de comida que não dá para se comprar com 3 mil reais. Eu estava brincando com essa paciente justamente isso. Eu disse, olha, porque ela tinha começado uma dieta cetogênica e estava se sentindo melhor. E eu falei, bom, se na nossa primeira consulta a gente combinasse a intervenção cetogênica e eu te prescrevesse 15 suplementos, eu poderia te dizer que os suplementos foram fundamentais. A gente não ia saber, tu não ia ter como saber. Que é o que acontece muitas vezes. A pessoa faz uma intervenção alimentar, que é efetiva, e toma um caminhão de suplementos e, os suplementos ajudar. A maioria não seria necessário. Né? E foi o que eu fiz com ela. Vamos parar, não precisa com isso. De fato, não precisava, ela melhorou. Exato. É interessante porque se a gente vai para o meio, por exemplo, dos fisiculturistas, que é um meio onde se acha que se usa muito suplemento, né? Eu tenho amigos que já participaram, inclusive, de campeonato e tudo mais, que não usam nem whey. Tá entendendo? Quer dizer, o negócio deles é comida. E aí a gente vê pessoas normais, que têm vidas normais, que não têm as vidas espartanas que os fisiculturistas têm, têm vidas normais, têm os seus empregos normais, treinam de forma normal e querem usar suplemento. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí acaba sendo a mesma coisa. É aquela ideia de que você vai, através do suplemento, ter uma pílula mágica que vai permitir que você não faça o que tem que ser feito. Né? Infelizmente, eu não sei se isso é cultural ou se isso é biológico, nós gostamos da lei do menor esforço. O próprio corpo gosta, né? Se eu estou comendo um negócio de fora, o corpo para de fabricar, porque eu já estou comendo de fora. Né? E nós, conscientemente ou inconscientemente, a gente também gosta disso, né? Qualquer coisa que permita menor esforço vai ser privilegiada. Assim, muitas vezes, eu converso muito sobre isso com os pacientes também. A psicanálise tem uma teoria sobre isso. A teoria básica da psicanálise é que a mente está sempre procurando o estado de gasto de energia zero. Gasto de energia mental zero. Então, às vezes, esse pode ser um estado até sintomático, mas que me demanda pouco gasto de energia. E mudar o estilo de vida, apesar de eu ter todos os motivos do mundo para acreditar, e realmente assim, do ponto de vista racional, eu acredito que eu vou melhorar, mas aquilo é um gasto de energia mental grande. Então, a tendência é realmente ficar no gasto zero, não fazer. Isso. É verdade, é verdade. Qual é a tua expectativa para a jornada, Regis? O que é que você está antecipando aí? Cara, sabendo quem vão ser as pessoas, sabendo a maior parte dos temas das palestras, eu acho que vai ser fantástico, cara. Eu vou, além de palestrar, eu não vou perder nenhuma das outras, com certeza. Que show, que show. Qual vai ser o assunto da tua palestra mesmo? Vai ser psiquiatria metabólica, imagino, mas especificamente o que é que você pretende abordar lá? Vai ser a psiquiatria metabólica, grande parte, mas eu vou falar sobre o fato de que, na minha opinião, a gente precisa de uma revolução na psiquiatria. Legal. Que passa por um pouco mais do que a psiquiatria metabólica. A psiquiatria metabólica eu acho que faz parte disso, mas tentar ser um pouco mais amplo até do que isso. Show, show de bola, excelente. Meu amigo Regis, muito obrigado. Você tem uma mensagem final para dar aí para o pessoal sobre a psiquiatria, sobre a jornada, sobre o que você quiser. Cara, assim, sobre a psiquiatria, assim, eu sou sempre muito disponível e faço questão de dizer isso para dúvidas, para as pessoas mandarem mensagens, perguntarem, porque eu sei que é um tema novo, eu sei que as pessoas estão acostumadas a ouvir isso, e às vezes até elas podem ouvir e acharem interessante, mas não sabem o que é isso. Então, se as pessoas quiserem entrar em contato pelo Instagram, que é o principal canal de contato, fiquem à vontade para me seguir lá, para ver os vídeos, e mandarem perguntas, mandarem comentários, enfim. E sobre a jornada, assim, eu, se não fosse profissional de saúde, não perderia, com certeza. Muito legal, muito legal. Meu amigo, uma boa noite para ti. Muito obrigado pela participação. Tivemos um excelente papo. Valeu demais. Obrigado pelo convite. Um abraço. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau.